Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda sessão do nosso programa Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Na sessão passada, tratamos de sexualidade, adolescência e puberdade. Caso não tenha assistido, o link estará na descrição logo abaixo. No vídeo de hoje, trataremos das relações sexuais, mitos e verdades. Aqui temos algumas falas que foram ditas em nosso encontro virtual. Nelas temos que a primeira vez dói, que o sexo é tudo no relacionamento, que crianças que pegam pais no ato sexual podem ter problemas no desenvolvimento, que o sexo é imoral, que crianças têm interesses em relacionamentos adultos, que a criança copia os atos sexuais dos pais, que crianças pesquisam sobre sexo na internet e que as crianças de hoje têm acesso a muita informação. Essas foram algumas falas ditas no nosso encontro virtual sobre o que eles já foi ouvido falar sobre o sexo. Então, a gente fez uma divisão do que seria mito e o que seria verdade nessas afirmações. Temos, então, aqui o que é mito e o que é verdade. Como mito, temos que sexo é tudo no relacionamento. O que não é verdade. Inclusive, é importante que eduquemos nossos filhos para saber que isso não é verdade. Por quê? Adolescentes muitas vezes entram em uma situação na qual o parceiro ou a parceira exige que seja feito sexo como prova de amor. E é importante saber que sexo não é prova de amor. Sexo não é tudo no relacionamento. Outro ponto que é mentira é a questão do sexo ser imoral. O sexo é responsável pela reprodução da vida. O sexo tem toda uma questão biológica e ele em si não é imoral. Pode sim haver atos sexuais imorais, mas o sexo em si não é imoral. Outro mito muito comum, que é quase uma verdade, é que a primeira vez dói. Por que eu coloquei aqui em mito, mas eu deixei destacado? Porque é verdade que grande parte das vezes, principalmente para a mulher, a primeira vez é dolorosa. Mas há uma razão por trás disso. Há uma razão de que ela pode estar muito nervosa naquele momento e não relaxar. O parceiro pode não ter contribuído. Pode haver uma questão de como o ímen dessa mulher é. O ímen, para quem não sabe, é uma película que protege o canal vaginal, que na primeira vez é rompido, ou não pode ser rompido, porque há casos de ímens elásticos que eles abrem e fecham e continuam lá. Esse romper o ímen seria o que a gente chama de tirar a virgindade da mulher. Mas há outras situações em que o ímen pode ser rompido e não necessariamente na relação sexual. Então, é importante que a gente não dê tanta importância para essa questão. Então, eu coloquei um mito, que a primeira vez dói como um mito, porque se a primeira vez for feito um diálogo, se houver uma excitação da mulher, se houver toda uma preparação para que haja aquilo, a primeira vez não vai doer. Mas é preciso que haja uma preparação, é preciso que haja uma conversa com relação a isso. Como verdade, temos que crianças que pegam os pais no ato podem ter problemas no desenvolvimento. Isso é verdade. Presenciar relações sexuais de adultos seria comparável a um abuso sexual em si, ou que na verdade é um abuso sexual, você pegar os pais no ato, principalmente porque a criança não compreende. Quando a criança é muito pequena, ela não compreende aquela situação. Quando a criança compreende, ela passa a ter uma visão sexualizada dos próprios pais, o que também não é benéfico. Então, é verdade que crianças que pegam os pais no ato podem ter problemas no desenvolvimento. O outro ponto é, crianças têm interesses em relacionamentos adultos. Sim, na verdade, as crianças têm interesses em uma gama de coisas. As crianças são extremamente curiosas. E isso inclui a questão dos relacionamentos adultos.
Mas não há uma erotização com relação a esse olhar da criança no relacionamento adulto. Ela só acha interessante que os outros namoram e toda essa questão. É uma curiosidade da criança. Não é uma questão sexualizada, não é uma questão erotizada da criança. O outro ponto é: criança copia os atos sexuais dos pais. Sim, crianças moldam, crianças copiam os atos, sejam eles sexuais ou não sexuais, do seu cuidador, da sua cuidadora, da mãe, do pai, dos adultos que convivem com ela. Isso inclui a questão dos atos sexuais, como bater na bunda, falar algum termo pejorativo, algum termo sexual. Elas vão copiar esses atos. Então, é importante que nós, como adultos, estejamos conscientes disso, para que a gente possa se comportar de um modo que seja benéfico para a criança. Outra questão, os outros dois pontos se conectam, que é: criança pesquisa sobre sexo na internet e criança hoje tem acesso a muita informação. Os dois pontos estão corretos. A criança, como eu disse, é muito curiosa. E se ela tem disponível para ela um celular no qual ela pode saciar essa dúvida, ela vai pesquisar. E isso inclui o sexo. Por isso é tão importante que nós adultos tenhamos uma conversa com as crianças sobre o que é o sexo de uma maneira responsável. Porque ao pesquisar na internet, essa criança vai ter acesso a uma gama de informações distorcidas que não são adequadas para a idade dela. Na verdade, não são adequadas para ninguém. Isso traz a questão do perigo do tabu. Porque muitas vezes nós adultos temos medo de conversar com as crianças com relação a relações sexuais. O que isso acaba causando? Desinformação, riscos à saúde, comportamentos de risco e um estigma e vergonha da criança em conversar com o pai, a mãe ou o cuidador com relação a isso. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que há uma vergonha, há uma timidez de nós adultos também para conversar com isso com a criança, mas é importante que ela obtenha essas informações de uma pessoa que realmente vai ter um cuidado, vai ter um modo certo de conversar com essas crianças. O programa Eu Me Amo e Me Cuido, inclusive, traz isso, traz esse conversar com a criança sobre esses temas de uma maneira que não seja agressiva, de uma maneira que a criança entenda. Não se trata de tirar a inocência da criança. O ciclo de vida sexual. A gente tem que, nós seres humanos vivemos um ciclo. A gente é criança, bebê nasce, bebê, criança, adolescente, adulto, velhice, e a gente vai e passa esse ciclo para os nossos filhos. E há também um ciclo de vida sexual. Na infância, temos a descoberta do corpo e dos papéis de gênero. Então, a criança vai começando a descobrir que ele tem um corpo, que o corpo é dele. Isso é algo que eles vão descobrir no decorrer da infância. Na adolescência, as mudanças hormonais e o despertar sexual. Na juventude, há uma exploração maior de relações mais íntimas. Na meia-idade, a gente tem uns relacionamentos mais estáveis e duradouros, a construção da família, e na velhice a necessidade de atividade sexual tende a diminuir, mas ela não necessariamente vai desaparecer. Aqui é o que a gente diz que é o convencional. Nem sempre as pessoas seguem tudo isso à risca, mas é o que temos como convencional no ciclo de vida sexual das pessoas. Então, temos também. Então, vamos agora para a questão dos comportamentos sexuais saudáveis. Como comportamentos sexuais saudáveis, que inclusive temos que ensinar para as crianças e principalmente para os adolescentes que estão tendo suas primeiras experiências sexuais, a questão dos comportamentos sexuais saudáveis. São eles: consentimento mútuo, comunicação aberta, proteção e prevenção, respeito pelos limites, autoconhecimento, educação sexual, relacionamentos saudáveis, autocuidado e liberdade de expressão. Esses são comportamentos sexuais saudáveis que devemos passar para os adolescentes, para as crianças. É importante, inclusive, que nós sejamos um exemplo para que eles se espelhem, ou seja, que nós também
tenhamos comportamentos sexuais saudáveis, porque mais do que falar, mais do que orientar com palavras, eles verem isso em ação vai ser muito mais efetivo. A questão da masturbação. A masturbação é o ato de estimular os órgãos sexuais para obter prazer sexual. E eu sei que cada qual tem suas crenças e valores, que algumas pessoas consideram a masturbação algo pecaminoso, mas é importante que a gente não imponha aos outros uma questão pessoal ou espiritual nossa. Isso inclui as crianças e os adolescentes. Não adianta, não é bom que nós constrangemos a criança ou envergonhemos a criança, briguemos com a criança ou o adolescente por estarem fazendo esse ato. Porque isso pode desestimular a criança e o adolescente a conversar com você sobre isso. Pode desestimular, inclusive, que ela se abra quanto a um abuso sexual, porque ela vai ter medo da sua reação, dado que a sua reação quanto à masturbação foi de que, nossa, isso é errado, isso é muito errado. Então, é importante que a gente veja como é que a gente vai conversar sobre isso, como a gente vai dar sobre isso, e não simplesmente proibir porque é pecado. Não, é preciso ter uma conversa. Tirado isso de lado, a questão de que há uma questão moral, cada um vive de acordo com o que acredita, mas é importante a gente não impor. A gente tem que a masturbação pode ter benefícios como o alívio do estresse, a melhoria do sono, conhecimento do próprio corpo, redução da dor menstrual em mulheres. Uma coisa importante é que as crianças elas exploram o próprio corpo, como eu disse, como foi dito lá na exploração, no ciclo de vida sexual. A infância é um momento de exploração do próprio corpo, e isso inclui as partes íntimas. É dito que temos a questão da masturbação infantil, mas diferente da masturbação na adolescência ou na vida adulta, a masturbação infantil não tem uma motivação sexual, não há uma erotização, é só um momento de descoberta do próprio corpo. Então, é algo que é natural, isso acontece com quase todas as crianças, tocar nas áreas genitais, e é importante que nós, enquanto adultos, saibamos lidar com isso. Como eu disse, é importante a gente não constranger, a gente ensinar sobre privacidade, que ela não pode fazer isso em todos os lugares, a gente ensinar sobre que aquilo é uma parte do corpo dela, e mesmo que você diga, mas eu não quero que meu filho faça isso, antes de proibir, melhor do que proibir, é melhor tirar a atenção dele para outra coisa. Se ele está fazendo isso e você não quer que ele faça isso, mesmo que seja em um local privado, mesmo que seja no banheiro, mesmo que seja no quarto, você pode chamar ele para fazer outra ação. Tipo, vamos ali brincar? Vamos ali fazer alguma coisa? Para tirar o foco dele daquilo, ao invés de simplesmente proibir ele de fazer aquilo. A masturbação é uma maneira de conhecer seu próprio corpo, suas preferências, o que lhe excita sexualmente. Isso pode ser muito útil na vida sexual da pessoa, porque ela se conhecendo, ela pode orientar melhor o seu parceiro, sua parceira. Outro ponto importante, que eu acho importante a gente tratar nesse módulo, nessa sessão, é a questão da pornografia. O consumo de pornografia no Brasil começa, em média, aos 12 anos de idade. É muito cedo. A pornografia... E qual o problema da pornografia? A pornografia erotiza a submissão feminina, ela objetifica, ela tem uma questão muito violenta, ela normaliza comportamentos sexuais abusivos. O que isso pode afetar principalmente crianças e adolescentes que consomem isso. A pornografia tem um poder de dessensibilizar a pessoa, porque ela vai buscando algo cada vez mais violento para obter prazer. Isso faz com que eles sejam incapazes de reconhecer situações de estupro, ou então terem uma crença de que o sexo é aquilo, o sexo é violento, que as mulheres gostam assim, que os homens são assim. Até mesmo a questão de autoestima física pode ser afetada por conta da pornografia. Foi feita uma pesquisa em uma universidade dos Estados Unidos, na qual 50% dos homens jovens entrevistados falaram que estavam propensos
a emular um estupro sadomasoquista se houvesse uma garantia que eles não fossem pegos. Ou seja, mais de 50% deles estariam propensos a estuprar alguém, e isso muito a ver com a questão da pornografia, do consumo de pornografia, da romantização desse aspecto do estupro, da violência que há na pornografia. Outra questão importante é que o consumo excessivo de pornografia pode levar ao desenvolvimento de vício em sexo e outros distúrbios sexuais. Então, é muito importante que a gente esteja conversando, principalmente com os adolescentes, sobre os prejuízos que se tem com relação à pornografia, com essas questões, o quanto a pornografia é distorcida. Inclusive, tem um podcast do G-Unicast, no qual eu, Regivan e Hickley conversamos um pouco dessa questão dos papéis de gêneros e focamos na questão da pornografia, e eu vou deixar o link na descrição, caso você queira assistir. A gente tem também a questão do sexo de risco. O que seria o sexo de risco? O sexo de risco são relações sexuais sem proteção, ou seja, sem camisinha feminina ou masculina, sem nenhum tipo de proteção, relações sexuais com parceiros desconhecidos, que você não sabe se tem alguma doença, você não sabe o nome, não sabe de nada sobre aquela pessoa, o uso inadequado de preservativos, múltiplos parceiros sexuais, uso de drogas e álcool, que pode fazer com que você entre numa questão de sexo de risco, sexo sem consentimento, ou seja, estupro, e falta de testagem regular. É importante que a gente faça a testagem para saber se a gente não tem nenhuma doença regularmente. E falando em doença, a gente tem a questão das ISTs. Antes, eram chamados de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, a gente chama de IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Por que essa mudança de infecção, de doença para infecção? É porque nem sempre elas apresentam sintomas ou adoecimento. A pessoa pode não aparentar nada e mesmo assim estar com a infecção e passar ela para outra pessoa. Alguns exemplos de ISTs temos como HIV, a gonorreia, cranco mole, sífilis, HPV, herpes genital, hepatite B e C. Como modo de prevenção, a gente tem a questão das vacinas e do preservativo. Algumas dessas infecções também têm tratamento, inclusive algumas delas pode haver a questão da cura. Então, é importante que quanto mais cedo a gente fazer a testagem, quanto mais cedo a gente descobrir essa infecção, melhor vai ser o resultado do tratamento. Então, é importante fazer a testagem. As manifestações mais comuns de infecções sexualmente transmissíveis são feridas, corrimento, verrugas e bolhas. Então, é importante a gente estar sempre atento ao nosso corpo, aos sinais que ele apresenta. E mesmo que não tenha havido nenhum sinal, mas você teve uma relação sexual sem preservativo, sem camisinha, é importante fazer a testagem para saber se você realmente está saudável. Agora, como abordar isso com a criança, com o adolescente? Nessa sessão eu já falei algumas coisas, mas é importante a gente frisar direitinho o que é importante para a gente abordar com a criança e com o adolescente. Primeiro, começar cedo, ou seja, começar a conversar com a criança sobre corpo, privacidade, consentimento, desde a primeira infância. A partir do momento que ela entende que tem um corpo, ela já tem que entender que esse corpo deve ser protegido, que esse corpo deve ser preservado, que há a questão da privacidade, que ela pode dizer não, que ela não precisa abraçar, beijar todo mundo só porque é criança, só porque um adulto está pedindo, que ela tem vontade própria. Outra questão é usar a linguagem apropriada, ou seja, não adianta a gente usar um monte de termo médico, um monte de termo que a criança não vai compreender. É importante que a gente utilize uma linguagem apropriada para a idade, estar disponível para conversar sobre isso, manter a calma, ou seja, não ficar nervosa ou muito envergonhada, tentar manter a calma durante o diálogo, promover o consentimento sempre ter um consentimento. Falar sobre a questão de relacionamentos saudáveis, o que são relacionamentos saudáveis, conversar sobre isso, abordar questões de gênero e diversidade, utilizar recursos, podem ser vídeos na internet, vídeos no YouTube, pode ser um livro, outros recursos que possam te auxiliar nisso.
Ensinar sobre prevenção, camisinha, sobre outros métodos contraceptivos e respeitar a privacidade da criança e do adolescente também. O adolescente, quando ele está se descobrindo sexualmente, é importante que ele tenha privacidade. É importante que a gente proteja, mas proteção demais faz com que ele fique, ele se feche e não queira conversar com você sobre isso. Então é importante que se dê um espaço para ele. No fim, a gente tem que os adultos têm o poder de estabelecer um ambiente acolhedor, onde as crianças e adolescentes se sintam à vontade para fazer perguntas e obter informações às crianças. Frequentemente, uma questão é que as crianças frequentemente modelam o comportamento dos adultos. Portanto, é crucial ser um exemplo de conduta positiva. E por hoje é isso. Eu espero vocês na próxima sessão. Eu espero que seja de maneira presencial ou então de maneira virtual. Vocês possam estar comigo para mais uma sessão do Eu Me Amo, Eu Me Cuido. Tchau!